falando hoje do farmacologia do sistema nervoso autônomo simpático, né? Que foi por onde Tessia começou com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, que eu vou tentar ficar dando uma olhadinha, ou também podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. Primeira coisa que a gente tem que falar é como que funciona esse sistema nervoso autônomo, né? A gente vai ter fibras que vão sair do sistema nervoso central. Não sei se dá para ver vocês eu mexendo no mouse, mas é isso. Que vai ser essa partezinha rosa. E a gente vai ter neurônios tanto pré-ganglionares quanto pós-ganglionares. Essa parte introdutória vocês já viram bastante também, né, no módulo passado de físio também. Então, a gente vai estar contextualizando essa questão de fisiologia com a farmacologia. No sistema nervoso autônomo, nas fibras pré-ganglionares, todas elas vão liberar acetilcolina, tanto no sistema nervoso simpático, quanto no sistema nervoso parasimpático. Continuando então. Então, elas vão liberar tanto no sistema nervoso simpático quanto parasimpático. O parasimpático é esse que está azulzinho, o simpático é o de verde. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é um neurônio pré-ganglionar agindo, liberando acetilcolina e agindo no receptor nicotínico. E aí, após isso, a gente vai focar hoje só no simpático. A próxima monitoria a gente fala mais do parasimpático. No sistema nervoso simpático, de modo geral, o principal neurotransmissor que libera é a noradrenalina. Mas a gente vai ter duas exceções, que vai ser a liberação da acetilcolina. Então, a primeira coisa que a gente tem que focar aqui é nesse corpo celular, no neurônio pré-ganglionar, liberando acetilcolina, agindo no receptor nicotínico, e o neurônio pós-ganglionar, que vai liberar a noradrenalina. Era uma cliente sua que vinha pegando roupa. Acho que alguém está com o microfone ligado errando. Mas não tem problema, não. Continuando aqui. Então, a primeira parte que a gente tem que saber é essa que eu falei, né? Das fibras pré-ganglionares, que vão liberar acetilcolina, e das pós-ganglionares. A outra coisa importante aqui também é lembrar de onde que vai originar essas fibras pós-ganglionares. Elas vão ter origem na questão tóraco-lombar, e o pré delas vão ser curto e o pós vai ser longo, então elas vão ter fibras longas. E aqui eu coloquei para a gente ter essa primeira noção, que é do receptor nicotínico, que foi o primeiro que eu falei, né? Que vai ser o neurônio pré-ganglionar liberando acetilcolina e agindo no receptor nicotínico. Mas como que esse receptor nicotínico ele vai agir? A primeira questão que a gente tem aqui vai ser essa acetilcolina liberada. Quando a acetilcolina liberada, vai ter a ligação de duas moléculas dela no receptor nicotínico e vai promover uma entrada de sódio na célula. Quando tem essa entrada de sódio e o efluxo de potássio, né, dá até para ver nessa imagem que eu coloquei, então tem um influxo de sódio e um efluxo de potássio. E aí, com isso, vai ter essa ação da acetilcolina no receptor nicotínico. Então, tudo que influenciar no receptor nicotínico vai agir tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático. E esse receptor ele vai ter uma localização muito abrangente, porque ele vai agir tanto no sistema nervoso central, quanto na suprarrenal e quanto na junção neuromuscular, que vai ser que a gente vai falar mais para frente na outra monitoria. Aí, aqui a gente tem como a segunda parte, que é o segundo neurotransmissor, que seria a norepinefrina, ou noradrenalina, que é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente tem que saber é como que vai se dar a formação desse neurotransmissor. Tudo vai começar com o aminoácido. Essa imagem eu coloquei, não sei se está dando para ver bem, mas ela é muito boa para ilustrar isso, porque primeiro a gente vai ter o aminoácido, que é a tirosina, vai ter um influxo de sódio e elas vão entrar juntas na célula, pelo transportador. Então, vai ter essa entrada da tirosina pelo neurotransportador de aminoácido.
Quando essa tirosina entra dentro do neurônio, aqui ela já vai estar dentro do neurônio, ela vai sofrer a ação da tirosina hidroxilase. É a primeira enzima que vai estar atuando. A tirosina hidroxilase vai agir e vai transformar a tirosina em levodopa, que é essa L-dopa. Depois disso, vai ter uma segunda enzima, que vai ser a dopa descarboxilase, que vai transformar a L-dopa em dopamina. E aqui a gente tem que prestar bastante atenção que a dopamina, ela não vai ficar solta no neurônio, ela vai ficar armazenada dentro de vesícula. E aí aqui a gente tem um segundo transportador, que eu já falei do primeiro, que foi para entrar a tirosina. Aqui a gente vai ter o VMAT, que é um transportador vesicular de monoamina. Esse VMAT ele vai pegar a dopamina que está solta no neurônio e colocar essa dopamina dentro de vesícula. Quando a dopamina está dentro dessa vesícula, ela vai sofrer a ação de uma outra enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase. Quando ela sofre a ação da dopamina beta-hidroxilase, ela vai se transformar em norepinefrina. Então, essa norepinefrina, ela transforma dentro da vesícula e permanece guardada dentro dessa vesícula. O segundo passo que a gente vai ter agora é quando vai ter um potencial de ação. Quando eu tenho um potencial de ação, aí eu tenho até aqui no cantinho do neurônio que vai ter um influxo de cálcio para dentro da célula. Então, eu vou ter um influxo de cálcio, ele vai ativar proteínas, e essas proteínas vão fazer com que essa vesícula que está dentro do neurônio vá para a borda do neurônio. Então, ela vai se deslocar, e a norepinefrina que estava armazenada dentro aqui, a gente vai ver que ela vai ser liberada na fenda sináptica. Então, esse vai ser o principal mecanismo que a gente tem. Tudo começando com a tirosina, que é o aminoácido, a ação dessas enzimas que vão catabolizar, e no final a gente vai ter uma norepinefrina sendo liberada na fenda sináptica. Esse é o principal fator que a gente tem que lembrar aqui agora. E aqui, essa cadeia que eu coloquei aqui do lado é o que eu já expliquei, né? Todo esse processo de conversão de tirosina até a norepinefrina. A partir disso, o que a gente tem? Quando o neurotransmissor está na fenda sináptica, ele vai agir no receptor. Então, aqui a gente vai ter a ação desse neurotransmissor nos receptores pós-ganglionares, pós-sinápticos, perdão. Que aí vai ter o alfa-1, o beta-1, o beta-2 e o alfa-2. Que ele, se a gente reparar bem, ele está localizado aqui no próprio neurônio. Eu vou até falar mais dele depois. Então, essa norepinefrina, ela vai agir nesses receptores e depois que ela exercer a ação, ela vai voltar para dentro do neurônio. Porque quando ela volta para dentro do neurônio, ela vai ser catabolizada. Então, a primeira questão que a gente tem aqui é ela sendo liberada na fenda, age no neurônio. E para ela voltar para... Perdão, age nos receptores, gente, falei errado. E para ela voltar para dentro do neurônio, ela precisa de um outro transportador. Então, a gente vê que sempre que vai precisar entrar dentro de algo, a gente tem transportadores. O transportador aqui vai ser o transportador de norepinefrina, que é o NET. Esse NET, ele vai jogar a nora dentro da célula de novo. E a gente vai ter que prestar bastante atenção nesses transportadores, porque a gente vai ter fármacos que vai agir especificamente em cada um deles também, e que vai influenciar em toda essa cascata. Quando a nora entra dentro da célula, ela vai sofrer a ação da MAO. A MAO é uma enzima que vai metabolizar essa norepinefrina. E depois que ela vai ser degradada, ela vai ser excretada. Então, a gente viu desde o processo de transformação, de ação em receptor e de degradação pela MAO. Até aí, alguma dúvida? Ou podemos continuar? Qualquer coisa, vocês podem me pausar. E aí, o segundo ponto que a gente... Pode falar. Repete aí a respeito depois da fenda sináptica, por favor. Repito assim. Aqui essa questão é que, primeiro, a nora ela está dentro da vesícula, né? Quando ela está dentro da vesícula, ela está ali armazenada. Eu preciso, primeiro ponto, é que tem um influxo de cálcio.
para essa vesícula ir para a borda e a nora que está dentro da vesícula ser liberada na fenda sináptica. Então, aqui a nora estava armazenada, quando teve um potencial de ação, eu faço que essa vesícula se desloque e que haja liberação da nora na fenda. E quando a nora está na fenda, ela vai exercer a ação nos receptores. Então, eu vou ter tanto receptor alfa 1, beta 2 e alfa 2, para ela poder se ligar. Deu para entender? Deu. Se eu estiver muito rápido, vocês falam, que às vezes eu falo muito rápido. E depois disso, a gente tem que lembrar de outra questão. Eu falei que essa nora, eu parei na parte da formação da nora. Mas a gente tem também a adrenalina. E quem transforma a nora em adrenalina é uma enzima chamada PMNT, e ela vai estar presente somente na suprarrenal. Então, só na medula adrenal, ou suprarrenal, que eu vou ter uma transformação de nora em adrenalina. Aí a gente tem outra questão. Eu primeiro falei que eu teria mal degradando a nora. Só que a mal fica só dentro do neurônio, igual eu falei com vocês. E na medula suprarrenal eu vou ter outra enzima que vai degradar esses neurotransmissores, que vai ser a CONT. Então, a CONT está localizada tanto na medula suprarrenal quanto nos tecidos periféricos. E depois dessa metabolização toda, eu tenho um produto final. Essa esqueminha que eu coloquei aqui é toda essa metabolização, começando da norepinefrina, passando pela MAL, por várias enzimas, a CONT, e no final eu vou ter a produção do ácido vanilmandélico. Então, esse ácido vanilmandélico, ele vai ser o metabólito final. Então, depois de todo esse processo de metabolização, eu tenho a CONT produzindo o ácido vanilmandélico. E por que ele vai ser tão importante para a gente? Porque como ele é liberado na urina, eu posso algumas vezes estar fazendo a dosagem desse ácido. Então, muitas vezes, eu tenho um tumor de adrenal. O tumor de adrenal, ele vai secretar muita nora, muita adrenalina. Então, vocês concordam comigo que quanto mais neurotransmissor eu tenho, mais metabolização eu preciso? Então, o produto final, que é o ácido vanilmandélico, também vai estar aumentado. Então, se eu faço uma dosagem desse ácido, eu posso estar pensando num possível tumor de adrenal. E outra questão também é que esse ácido, ele vai ser dosado no teste antidoping, né? Que é nos testes dos atletas. Porque muitas vezes eu vou estar... o atleta, ele utiliza... Eu não, né? O atleta, ele utiliza de substâncias que vão aumentar os neurotransmissores. E, por consequência, né? Aumenta o produto final, que é o ácido vanilmandélico. Então, outra questão vai ser a importância da dosagem desse ácido também. Então, até aqui, recapitulando, a gente viu a formação do neurotransmissor, começando tudo pela tirosina, viu a liberação dele da nora na fenda, e viu também a questão da adrenalina, que é produzida pela suprarrenal. E aqui, o ponto final, que seria a degradação desse neurotransmissor com o produto final, que é o ácido vanilmandélico, que vai ser o que vai ser excretado na urina. A partir disso, a gente vai aprofundar um pouquinho nos receptores, né? Que é uma das partes mais importantes da farmacologia. Porque vai ser onde eu tenho esse receptor e vai ser onde vai começar toda a ação do sistema nervoso simpático. Então, cada um desses receptores, eles vão ter uma localização. O alfa-1 vai estar predominando no músculo liso dos vasos. O alfa-2 vai ser aquele que eu mostrei para vocês. Vou até voltar aqui para ficar mais fácil. Que vai estar aqui na bordinha do neurônio. Porque ele também está na questão pós-sináptica, mas a principal ação dele é aqui, porque ele é um autorreceptor inibitório. Aí a gente vai ter o beta-1, principalmente no coração, o beta-2, principalmente no músculo dos brônquios, mas também vai ter outros locais, e o beta-3 no tecido adiposo. Aí agora eu vou falar de cada um deles, para a gente não ficar com dúvida neles. Então, a partir disso, aqui eu só coloquei de forma geral quais são as ações deles, mas vai ficar melhor quando a gente falar separado.
O primeiro que a gente tem é o agonista alfa-1 adrenérgico. Gente, antes de continuar, se alguém puder tirar a print da tela e me mandar, vai ficar melhor para mim, que eu preciso disso depois, por favor. Continuando aqui, então, eu tenho o agonista alfa-1 adrenérgico. Esse receptor, ele vai estar localizado no músculo liso dos vasos, igual eu falei. E ele vai promover uma vasoconstrição. Quando eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho um aumento da resistência vascular periférica e, por consequência, eu vou ter também um aumento da PA. Outra ação dos fármacos que são agonistas alfa-1 é que eles também vão atuar aumentando a glicogenólise e a gliconeogênese. E tudo isso acontece também na questão dos músculos lisos dos vasos sanguíneos. Então, aqui a gente também tem uma proliferação desse músculo que vai gerar hiperplasia. E aqui, o que a gente tem que lembrar? Quando que eu vou utilizar um agonista alfa-1? A principal questão que a gente vai utilizar esses agonistas é em questão, por exemplo, quando o paciente está com um processo inflamatório muito intenso, um processo gripal, e ele não está conseguindo respirar bem. Então, quando eu tenho esse processo tanto alérgico quanto inflamatório, eu tenho vasodilatação da mucosa nasal. Se eu quero reverter essa vasodilatação, eu preciso de um fármaco que faça o quê? Vasoconstrição. Vocês concordam comigo? Então, eu preciso atuar no agonista alfa-1 para fazer a vasoconstrição, que é o caso principalmente da nafazolina, que é um exemplo que eu coloquei aí, porque eles vão estar atuando e vão ser como se fosse um descongestionante nasal. Então, a principal ação deles é fazer uma vasodilatação e reverter esse processo de congestão nasal que eu estava tendo. Outra ação também vai ser junto com o anestésico local. O que vai acontecer? Quando eu estou fazendo uma cirurgia, principalmente semestre que vem vocês vão ver, a gente pode estar dando anestésico. Mas, para eu aumentar ainda mais a ação desse anestésico, eu preciso que ele fique por mais tempo concentrado nessa célula. Então, eu preciso uma questão de uma vasoconstrição, porque se eu tenho vasoconstrição, eu vou ter mais tempo do anestésico atuando no local. Então, sempre vai ser favorável a gente usar um anestésico com vasoconstritor. Então, por isso que outra utilização desses agonistas alfa-1 seria em pequenas cirurgias, que eu vou estar precisando de potencializar o tempo desse anestésico local. Mas aí a gente também vai ter algumas contraindicações. Se eu estou falando tanto de vasoconstrição, se eu tenho um paciente que ele já é hipertenso, que a pressão dele já está alta e não é controlada, não vai ser interessante, né, eu utilizar um medicamento que vai aumentar a resistência periférica e aumentar a pressão arterial. Vocês concordam comigo? Porque eu tenho que PA é débito cardíaco por resistência vascular periférica. Se o paciente ele já é hipertenso, ele já tem uma pressão alta, se eu aumento ainda mais a resistência dele, vascular periférica dele, eu tenho uma PA ainda mais alta, certo? Outra questão também vai ser em paciente com glaucoma, porque o agonista alfa-1, ele vai ser um agente metríaco, ele vai ser utilizado quando eu quero fazer exame de fundo de olho. Se eu tenho um paciente que ele tem um glaucoma, eu posso estar promovendo uma crise dele, então não vai ser interessante também. Então, o principal é que a gente correlacionar, né, a vasoconstrição com a clínica do paciente. O segundo agonista que a gente vai ver é o agonista alfa-2, que é o que eu falei que está principalmente na membrana na superfície do neurônio. Ele é chamado também de um autorreceptor inibitório. O que acontece? Quando ele está localizado, ele vê que tem muita nora na fenda sináptica, ele sinaliza e começa a ação para diminuir a secreção da nora. Então, ele capta essa nora que está na fenda e coloca dentro do neurônio de novo. Então, ele vai diminuir tanto a secreção de nora, como também da acetilcolina no sistema nervoso parasimpático. Mas aqui o nosso foco é no simpático mesmo. Outra ação dele é vasodilatação. Então, o que a gente viu? Que o alfa-1 faz vasoconstrição e o alfa-2 faz vasodilatação. Mas o que a gente tem que pensar? E aí, quem vai predominar? Alfa-1 ou alfa-2? No músculo liso dos vasos, eu tenho mais alfa-1. E
pouco alfa-2. Então, ainda que ele faça essa ação de vasodilatação, eu tenho que pensar que a ação do alfa-1 é muito mais intensa que a do alfa-2. Então, vai ser superior, beleza? Ele também vai diminuir a secreção de insulina e também reduzir a motilidade intestinal e a agregação plaquetária. E por que ele faz isso? Porque ele vai ter toda essa questão de diminuir, inibir essa noradrenalina e vai reduzir essa agregação também. Então, o que eu tenho que pensar? Quando que eu tenho que usar um alfa-2? Eu vou usar um alfa-2 quando eu preciso diminuir a quantidade de noradrenalina. Então, uma questão muito importante da gente lembrar aqui é quando eu tenho o paciente, ele está com abuso de drogas, aumento de substância, e eu preciso fazer essa retirada. Porque quando ele está com essa síndrome, né, eu tenho muita noradrenalina, eu tenho uma ativação do simpático muito intensa. Então, eu utilizo um agonista alfa-2, que no caso aqui a gente tem um exemplo da clonidina, e ele vai estar reduzindo a quantidade de nora disponível. Esse também, ele pode ser usado como antihipertensivo, mas eu coloquei até um asterisco aqui nessa utilização, porque ele não vai ser o mais importante para a gente vai ter outros antihipertensivos melhores, como os antagonistas beta, que a gente vai falar mais na frente. Então, ainda que eu tenha essa ação, não vai ser, o mais importante para mim aqui. E a gente tem que pensar também no efeito adverso. Se eu estou reduzindo muito noradrenalina e estou fazendo uma vasodilatação muito intensa, vocês concordam que se eu tenho vasodilatação, eu reduzo a resistência vascular periférica. Então, o paciente que ele tem hipertensão ortostática, ele vai ter uma queda de PA muito mais brusca, né, por conta da vasodilatação. Mas sempre prestar atenção que o alfa-2 ele não vai predominar. Então, sempre pensar que o alfa-1 predomina sobre o alfa-2. O próximo agonista é o beta-1. O beta-1, a gente vai ver que ele vai ser muito importante. Por quê? Ele vai estar atuando, ele vai atuar de duas formas muito importantes. Que ele aumenta a frequência e força de contração dos miócitos e ele também aumenta a liberação de renina. Então, se eu tenho um aumento de renina, eu tenho uma maior absorção, né, em questão do sistema renal ali, de sódio, então eu vou ter um aumento da PA desse paciente. E também vai ter questão de aumento da glicogenólise e aumento da gliconeogênese. Se eu aumento glicogenólise e gliconeogênese, eu vou estar aumentando a glicemia do paciente. Então, a gente tem que estar sempre pensando, se eu tenho um paciente diabético, será que vai ser interessante eu usar um agonista beta-1? Talvez não vai ser. Então, a gente tem que correlacionar isso também. Se o paciente ele já é diabético e eu já estou fazendo um aumento dessa glicogenólise e gliconel, eu vou ter um aumento ainda maior dessa glicemia dele. Então, não é que é contraindicado, mas a gente tem que ter atenção quanto a isso. E aí, eu tenho uma utilização principal, o foco principal do agonista beta-1 vai ser na insuficiência cardíaca congestiva. Eu não vou aprofundar o que é, mas o principal que vocês têm que saber aqui, né, dessa insuficiência cardíaca, é que eu tenho uma perda dos miócitos do coração. Então, o coração, ele não vai conseguir contrair de uma forma efetiva. Então, eu vou usar uma dobutamina, que vai aumentar a contração desses cardiomiócitos que estava alterada. Beleza? Aí, tem uma questão de prova aqui, que eu achei bem tranquila, até coloquei para vocês verem. Nem sempre ela vai colocar questões tranquilas, né? Mas essa aqui, ela é muito boa para a gente ver isso. O que fala? Um estudante de medicina vê seu preceptor prescrever dobutamina, que foi a que a gente acabou de falar, né? A um paciente. Curioso, o jovem procura se informar sobre o fármaco. Ao ler a bula, se depara com a seguinte frase. Pacientes que receberem mal até 3 semanas antes, podem exigir doses de dobutamina muito menores que as habituais, chegando mesmo a 1/10 da dose usual para tentar evitar reações adversas graves. Aí, o que ela pediu? Explique por que o paciente que utilize mal precisa de doses menores de dobutamina. Primeiro ponto que a gente tem que pensar. Eu falei que a mal, ela degrada a norepinefrina. Se eu tenho um imal, eu tenho um inibidor da
a enzima que degrada. Se eu não estou tendo degradação, vocês concordam que eu estou tendo mais nora livre? Então, essa nora que era para ser degradada, metabolizada e excretada, ela não está sendo. Então, ela está ficando livre para exercer a ação. Até aí, tranquilo. Então, se eu tenho mais nora disponível, eu vou ter mais nora se ligando aos receptores. Então, eu vou ter mais nora se ligando ao receptor beta-1, por exemplo. Então, o que é a pergunta? Por que eu preciso de doses menores de dobutamina? Então, a gente sabe que a dobuta aqui nem precisaria aprofundar no mecanismo todo, não. Mas o que a gente tem que saber? Se eu tenho mais nora disponível, eu tenho mais nora se ligando aos receptores beta-1. Então, a ação da dobutamina vai estar intensificada. Então, aqui a gente só precisa saber disso, né? Que se eu tenho uma EMAL, eu tenho mais nora livre, eu tenho mais nora exercendo ação nos beta-1. Então, no receptor beta-1. Então, a ação da dobutamina já vai ser intensificada por isso, né? Porque eu tenho mais neurotransmissor. Então, eu precisaria de doses menores. Em contrapartida, no paciente que não utiliza o EMAL, eu preciso de dose ainda maior da dobutamina. Deu para entender o raciocínio aqui dessa questão? Qualquer coisa vocês podem estar me falando. Agora a gente vai para o próximo agonista, que seria o agonista beta-2, né? Esse agonista, ele vai agir através da proteína GS, que é uma proteína que vai transformar ATP em AMP-ciclo e liberar o PKH. Esse agonista beta-2, a principal ação dele que a gente tem que lembrar logo de cara é em paciente asmático. Por quê? Porque o beta-2, ele vai relaxar o músculo liso do brônquio. Então, o paciente asmático, ele tem essa dificuldade de insuflar os brônquios para a entrada de ar. Então, eu uso um agonista beta-2, que vai relaxar essa musculatura e vai promover a maior entrada de ar, uma respiração mais efetiva, uma troca gasosa mais efetiva, né? Então, um dos exemplos que a gente tem é o salbutamol, porque ele vai ser um agonista beta-2 seletivo. Outra questão também é que ele vai aumentar a secreção de insulina, a intensificar a gliconel, igual a gente já falou, né? E a questão também de intensificar os tremores. Então, quando que eu posso usar o beta-2 além do paciente asmático? Eu posso usar também quando eu tenho um trabalho de parto prematuro. O que vocês têm que pensar aqui? Se eu tenho uma paciente que ela está em trabalho de parto, ela está tendo muita contração uterina. Então, ela já está em trabalho de parto, ela tem contração uterina para estar liberando. Só que eu estou em parto prematuro. Eu não quero ainda que tenha essas contrações uterinas. Então, eu preciso que tenha relaxamento da musculatura. Então, eu uso um agonista beta-2 para relaxar essa musculatura uterina e fazer que esse trabalho de parto que estava sendo emergente se retarde um pouco mais, demore um pouco mais. Então, as principais ações do beta-2 vão ser essas. Até aí deu para entender? O próximo que a gente vai falar é o beta-3. O beta-3 ele não é tão comentado, tanto é que nas outras imagens que eu coloquei, nem tinha representação do beta-3. Por quê? Porque eu não tenho nenhum fármaco que vai atuar só no beta-3, entendeu? Não tem nenhum fármaco que vai ser seletivo para o beta-3. Mas o principal que a gente tem que saber aqui é que ele vai estar atuando no tecido adiposo e vai promover a lipólise. Então, sempre que eu tiver um sistema simpático ativado, eu vou ter uma lipólise. Agora a gente vai fazer o raciocínio contrário do que a gente estava fazendo. A gente estava falando de fármacos que eram agonistas. Então, um agonista, ele aumenta a ação do receptor. E um antagonista, ele faz o contrário, né? Ele faz tudo o que eu falei, só que ao contrário. Então, quando que eu vou usar um antagonista? Quando eu quero silenciar a resposta daquele receptor. Então, se eu tenho um antagonista alfa não seletivo, ele vai bloquear tanto o alfa-1 quanto o alfa-2. Ele não vai ser específico. Então, ele vai reduzir resistência vascular, quando eu bloqueio o alfa-2, eu não tenho aquela questão do autorreceptor inibitório,
Então, eu vou ter mais nora disponível na fenda sináptica, eu vou ter uma redução da gliconel, e eu vou ter um aumento da secreção de insulina. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Quando que eu vou querer utilizar um antagonista alfa não seletivo? Quando eu preciso de maior concentração de nora na fenda. Então, às vezes, o paciente, quando eu não quero, essa é concentração. Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Se eu estou pensando em alfa-1, que faz vasoconstrição, vocês concordam comigo que se eu quero silenciar essa vasoconstrição, eu posso usar ele no paciente que está em crise hipertensiva? Então, vamos lá. O paciente, ele é hipertenso, ele tem a pressão muito alta. Se eu quero reduzir essa pressão, eu preciso também de reduzir a resistência vascular periférica. Então, para eu reduzir essa resistência, eu bloqueio o receptor alfa-1, e com esse bloqueio, eu vou ter a redução da resistência. Mas o que a gente está pensando aqui? Que ele é alfa não seletivo. Então, da mesma forma que ele bloqueia alfa-1, ele bloqueia também alfa-2. E se eu bloqueio alfa-2, eu tenho mais nora. E aí, o que vocês vão pensar agora? Eu estou com muita nora disponível. Se essa nora não pode ligar nem em alfa-1, nem em alfa-2, sobrou beta-1 e beta-2 para ela ligar, certo? E quando a nora se liga no beta-1, ela vai estar tendo um mecanismo aqui que a gente fala que é de taquicardia reflexa, porque o beta-1 ele tem essa questão de liberar renina, que vai aumentar a PA do paciente, vai aumentar a força de contração, igual a gente falou da dobutamina. Então, eu aumento a quantidade de nora que se liga a beta-1 e beta-2, já que a alfa não está disponível para ligar. Então, da mesma forma que eu posso controlar a hipertensão, eu posso ter uma taquicardia reflexa também. Então, a gente tem que pensar sempre nesse mecanismo da taquicardia reflexa. E outra questão também aqui é que quando que eu posso usar esse antagonista? Se eu tenho um paciente que ele está em estresse muito intenso também, eu preciso bloquear essa resistência vascular, esse tremor dele. Então, também vai ser interessante. E também a gente vai ter o feocromocitoma, que é aquele que tem muita liberação, um tumor que ele vai ter muita liberação de neurotransmissores, e não vai ser tão interessante eu ter esse aumento, né? Então, o que eu vou pensar? Eu preciso bloquear perdão, gente. Vai ter uma liberação muito grande de adrenalina. Então, o antagonista, ele vai vir justamente nisso, para estar atuando nessa neurotransmissão. Beleza? Só que o mais importante para a gente aqui não vai ser nem o alfa não seletivo, porque ele vai ter toda essa reação adversa que eu expliquei para vocês. O principal vai ser o alfa-1 seletivo, que é o próximo, porque aqui eu vou estar atuando só no alfa-1. Eu ainda vou ter o alfa-2 livre. Então, quando que eu vou atuar no alfa-1? Quando que eu vou bloquear a ação desse alfa-1? Um dos exemplos aqui vai ser a hipertensão, só que aqui aquele mecanismo de taquicardia reflexa que eu falei não vai acontecer, porque o alfa-2, ele ainda vai estar atuando. Então, eu tenho um bloqueio de alfa-1, eu bloqueio a vasoconstrição, eu bloqueio esse aumento de resistência vascular e, por consequência, a PA do paciente diminui, a pressão arterial dele diminui. Só que eu não vou ter essa questão do alfa-2. O alfa-2 ele vai continuar funcionante. Beleza? Aí, o que eu penso? Se eu tô tendo relaxamento vascular, eu posso ter efeito adverso, que seria a congestão nasal. Eu falei com vocês... Ai, gente, só colocar o carregador aqui, um segundinho. Desculpa, gente. Já coloquei aqui. Um segundo. Pronto. Então, voltando aqui para essa reação adversa. Eu falei no início que quando o paciente está com alergia, com inflamação, eu tenho vasodilatação da mucosa nasal. Então, se eu tenho um antagonista que está fazendo ainda mais relaxamento, eu vou ter ainda mais vasodilatação. Então, a congestão nasal vai se intensificar muito mais. Então, aqui, aquele paciente que já estava com quadro de
descongestão, ele não vai se beneficiar de uso de um antagonista, certo? Aí, aqui tem uma questão de prova que vai ser bem interessante para uma questão que eu não falei com vocês ainda. Essa aqui é bem tranquila. ANC, 70 anos, apresenta quadro de retenção urinária com esforço miccional e sensação de esvaziamento completo. Após alguns exames, o paciente foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna. Assinale a alternativa que representa a classe de fármaco utilizada nessa patologia. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu tenho uma hiperplasia prostática benigna, eu tenho a musculatura da próstata sendo proliferada. Então, eu tenho uma musculatura se desenvolvendo ainda mais. E se eu quero bloquear esse desenvolvimento, eu tenho que usar o quê? Um antagonista alfa-1. Porque, igual eu falei com vocês, o alfa-1, uma das ações dele também é estar atuando a musculatura da próstata e fazendo essa proliferação, né? Então, se eu quero bloquear, eu uso um antagonista alfa-1. Então, aqui era basicamente mesmo saber qual o receptor que faz essa proliferação, né, da musculatura prostática. Então, se eu tenho uma proliferação do músculo liso, eu preciso bloquear. Então, a letra D, consequentemente, não pode ser, né? Porque se eu quero tratar, eu vou ter que usar um mecanismo reverso. O beta-2, a gente viu que, e beta-1, a gente viu que não, o beta-2, só, perdão, a gente viu que não tem nada a ver com proliferação de músculo da próstata, então não precisaria ser nem agonista, nem antagonista, porque esse receptor não age no músculo da próstata, e sobrou só a letra B, que seria um antagonismo de alfa-1, certo? Até aqui? Essa eu achei bem tranquila, era só, vocês têm que ter o conhecimento básico mesmo da ação do receptor. Agora, a gente vai para o antagonismo beta não seletivo. O beta, a gente viu que ele vai aumentar com o tropismo positivo, que seria a força de contração e a frequência cardíaca. Então, aqui a gente vai ter tudo ao contrário, né? Eu vou reduzir essa contração vascular, reduz a força e a frequência cardíaca. Tudo que eu falei para beta 1 e beta 2, eu estou pensando no contrário. Só que, vocês concordam comigo que nem sempre eu vou poder usar um beta não seletivo. Você tem que pensar sempre na condição clínica do paciente. E aí, conforme foi acontecendo isso, eles começaram a pensar em qual seria a melhor opção. Ou seja, foram desenvolvimentos de várias gerações. A geração não necessariamente ela fala que é melhor ou pior do que a outra. O que foi acontecendo aqui é que mudou o padrão do medicamento. O primeira geração, ele é antagonista beta não seletivo, ou seja, ele bloqueia tanto o beta 1 quanto o beta 2. E um dos exemplos que a gente mais conhece é o propanolol, porque muitas vezes o propanolol, ele é utilizado no paciente que tem a pressão alta, então até aí ok, né, porque eu vou diminuir renina, eu vou diminuir resistência vascular, eu vou diminuir força de contração, então eu vou reduzir a PA do paciente. Só que, se esse paciente for hipertenso e asmático, vocês concordam comigo que não vai ser interessante eu estar usando um propanolol? Porque da mesma forma que ele bloqueia beta 1, ele bloqueia beta 2. Então, quando eu tenho bloqueio de beta 2, eu tenho uma vasoconstrição muito intensa e uma broncoconstrição, né, sendo mais específica. Então, o paciente, ele controla a PA, mas ele descompensa o quadro asmático. Então, para ele, esse fármaco de primeira geração não seria interessante. E aí, depois a gente pensa assim, então qual o fármaco que vai ser melhor para ele? E foi surgindo os das próximas gerações. Em contrapartida, a gente vai ter agora o de segunda geração. Esse sim vai ser beta 1 seletivo. Então, se eu tenho um paciente asmático, para ele, o atenolol vai ser melhor, porque o atenolol bloqueia só beta 1. Enquanto o propranolol bloqueia beta 1 e beta 2, o atenolol bloqueia só beta 1. Então, eu controlo a pressão dele, mas eu não descompenso o quadro asmático, certo? E aí, igual eu falei, as gerações, elas foram
melhorando esses fármacos, né? O que já era melhor, bom, ficou melhor. Então, terceira geração, eu vou ter o carvedilol e o nebivolol. O carvedilol, ele não vai ser seletivo. Ele bloqueia tanto beta 1 quanto beta 2. Mas ele vai ter uma ação muito boa, que ele vai bloquear também alfa 1. Então, vocês concordam comigo? Se eu bloqueio o alfa 1, eu bloqueio a vasoconstrição, então eu tenho um relaxamento do músculo do vaso e eu reduzo a resistência vascular. Então, o paciente ele vai ter um controle da PA ainda melhor, porque eu vou ter tanto bloqueio de beta 1, mas eu também vou ter um bloqueio de alfa 1. Isso é o carvedilol. Só que o carvedilol ele também bloqueia beta 2. Então, a gente tem que sempre pensar que se for um paciente asmático, tem que ter atenção para o carvedilol. Mas, em contrapartida, eu tenho o nebivolol. Porque o nebivolol, ele bloqueia beta 1 e bloqueia também alfa 1. E ele também aumenta a questão do óxido nítrico. Então, eu vou ter uma vasodilatação, eu vou ter bloqueio de alfa 1, eu tenho relaxamento do vaso. Pelo bloqueio de beta 1, eu reduzo a quantidade de renina. Então, o nebivolol é como se fosse o melhor dos fármacos, né? Porque ele vai ser ainda mais seletivo. Então, a chance de eu ter um efeito adverso é menor ainda. Só que a gente sabe, né, que falando agora da prática mesmo, que no SUS a gente não vai ter todos esses fármacos tão seletivos assim disponíveis, né? Então, a gente tem que estar sempre manejando conforme a disponibilidade do medicamento com a realidade também, né? E aí eu coloquei esse quadrinho aqui, depois vocês dão uma olhadinha nele, mas é o que eu acabei de falar, né? Propanolol bloqueando beta 1 e beta 2, atenolol sendo específico só para beta 1, nebivolol aumentando o óxido nítrico, e o carvedilol, que também tem essa questão do alfa 1. E aqui o principal foco do uso do antagonista é para tratar a hipertensão mesmo, tá? A gente vai ver que eles vão ser muito utilizados para tratamento de hipertensão, mas eu até achei interessante aqui colocar a questão da enxaqueca, eu nunca vi TSE cobrar, mas o propanolol ele também é utilizado no tratamento da enxaqueca, no tratamento da enxaqueca crônica, né, refratária, a crise aguda, a gente pode estar usando também o propanolol, mas eu nunca vi Tessia cobrando, não. Ela cobra mais na questão da tratamento da hipertensão mesmo. E aqui, eu acho que ela comentou com vocês isso. A gente tem que pensar. Eu coloquei esse slide porque eu gosto muito dessa questão desse raciocínio aqui e já vi cobrar em prova também, até na minha teve uma vez. Que é quando que eu vou usar noradrenalina e quando que eu vou usar adrenalina. O que acontece aqui? A nora, ela vai ter, eu até coloquei essa imagenzinha, né? Vou explicar para vocês. A nora, ela tem uma afinidade muito grande por receptor alfa. Já do outro lado, a gente tem o isoprotenerol, que também é um neurotransmissor adrenérgico. A gente fala menos dele, mas ele também é. Que ele tem uma seletividade muito grande para beta. E a adrenalina, ela está aqui no meio termo. Ela tem tanto seletividade para alfa quanto para beta. A adrenalina, a seletividade dela vai depender muito da dose também. Mas a gente vai começar pela nora. Então, se a nora tem muita seletividade para alfa, vocês concordam comigo que quando eu administro nora, ela vai agir muito no receptor alfa 1 e pouco no beta? Então, se eu estou administrando nora, ela vai agir muito no alfa e ela vai aumentar muito a resistência vascular periférica, porque a gente está dando uma neurotransmissor que tem muita afinidade. Então, ele vai aumentar muito a resistência vascular periférica e vai aumentar muito a pressão. Só que esse aumento de pressão muito intenso, depois de um tempo, os barroreceptores, eles vão se sensibilizar, os barroreceptores. E aí, quando eles se sensibilizam, eles vão promover uma bradicardia reflexa. Então, primeiro eu tenho aumento de resistência vascular, tenho aumento de PA, só que vai ser tudo muito intenso, porque aqui eu estou pensando, principalmente, né, em administrar nora endovenosa. Só que eu tenho uma utilização dela que vai ser benéfica. Se eu tenho um paciente que ele está
com choque cardiogênico, com hipotensão muito grave, eu vou precisar dar uma nora, porque o paciente está em choque, então eu preciso aumentar a pressão dele, porque quando a gente aumenta a pressão, né, a gente aumenta a perfusão sanguínea que está sendo necessária, então a nora vai ser importante no choque. Mas se eu estou pensando no paciente que está em parada cardíaca, eu não vou utilizar a nora, eu vou dar preferência para adrenalina. Mas o que a gente tem que pensar aqui na adrenalina? Eu falei que ela tem seletividade tanto para alfa quanto para beta. A seletividade dela para o beta 1 não depende da dose. A dose pode ser alta, a dose pode ser baixa, não tem importância. A adrenalina sempre vai atuar no beta 1, ou seja, sempre vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a força de contração, vai aumentar a liberação de renina e vai aumentar a PA. Só que, quando eu dou uma dose muito alta dessa epinefrina, adrenalina, né, que é a mesma coisa, ela tem uma seleto 2. Então, aqui, a PA não vai aumentar de uma forma tão brusca quanto na nora, porque na adrenalina, eu estou ligando a beta 1, mas eu também estou ligando a alfa 2 e beta 2. Então, o que a gente tem que pensar? Quando eu ligo em alfa 2, eu tenho ativado o autorreceptor inibitório. Então, ele vai pegar essa adrenalina e vai diminuir a concentração dela na fenda. Então, eu vou ficar numa questão de equilíbrio aqui, sabe? Eu vou estar aumentando a pressão arterial por meio do beta 1, mas eu também tenho o alfa 2 regulando esse aumento, entendeu? Então, vai ter um aumento de PA, mas não tão intenso. Só que isso eu tô falando quando eu dou adrenalina em dose alta. Quando eu dou em dose baixa, a afinidade dela vai ser por alfa 1. E quando que eu uso adrenalina em dose baixa? Quando eu estou usando um anestésico local e eu preciso que eu tenha uma vasoconstrição, né, no local. Então, se eu quero vasoconstrição, eu dou uma dose baixa de adrenalina porque essa adrenalina vai se ligar ao alfa 1. E é aquela coisa que eu expliquei, né? Liga ao alfa 1, promove vasoconstrição e o anestésico vai ficar mais tempo agindo no local. Então, a ação dele vai prolongar. Deu para vocês entenderem aqui? Aqui o principal é a gente saber dessa afinidade, né, da nora pela alfa e da adrenalina. E a adrenalina a gente sempre lembrar da questão da dose. Dose baixa, adrenalina se liga ao alfa 1. Dose alta, adrenalina se liga mais a alfa 2 e beta 2. Então, sempre lembrar que a afinidade vai depender da dose também. Aqui, eu coloquei essa questão aqui para a gente estar analisando, e ela é muito boa para ver isso que eu falei agora, né? Qualquer coisa vocês podem me falar, que às vezes fica confuso, né, de entender muito rápido, mas acho que está dando para ir. O que está mostrando aqui nessa questão? Eu estou olhando a pressão arterial do paciente, quando eu administro adrenalina, noradrenalina e isoproterenol. Isoproterenol, isso falei certo. Então, primeiro eu dei a adrenalina, a pressão subiu. Eu dei a nora, a pressão subiu também. Eu dei o isoproterenol e a pressão abaixou. Por que a pressão abaixou aqui? Porque eu estou dando um fármaco que tem muita afinidade por beta. E eu estou dando dose alta dele. Aí, depois disso, ela está falando que deu um composto 25-22. Um composto qualquer, X. Composto X. Quando eu dei esse composto, que é o segundo gráfico aqui de baixo, eu vi que a pressão arterial, quando eu dei adrenalina, continuou elevando. Quando eu dei nora, também continuou elevando, pelas questões que eu te falei com vocês, ligamento alfa 1. Mas quando eu dei o composto X, na verdade é 20-52, gente, esse composto aleatório, o isoproterenol, ele deixou de fazer ação. Então, o que vocês estão pensando? O iso, ele se liga no receptor beta. Se ele deixou de fazer ação,
tem alguma coisa que está silenciando esse receptor beta. Então, o isoprotenerol, ele não está tendo onde agir mais. Aí, o que é a pergunta da questão? Qual o provável mecanismo de ação do composto 2522? O que vocês têm que pensar aqui? Se o único neurotransmissor que deixou de exercer a ação foi o isoprotenerol, eu estou bloqueando a ação dele. Se ele se liga a beta, eu não tenho mais beta para ligar. Então, o fármaco que foi administrado foi um antagonista beta-adrenérgico, porque o principal aqui, que foi silenciado, foi o riso. Então, como ele só age em beta e ele não tem mais onde agir, eu dei um medicamento que silencia, que é antagonista do beta. Deu para vocês entenderem aqui? O principal mesmo é saber que antes eu tinha uma ação muito intensa do isoprotenerol. Depois ele parou de exercer a ação. Então, o receptor que ele atuava foi antagonizado. Entendeu? Ela gosta muito de cobrar isso, mas a minha foi uma questão aberta mesmo, de comparar, eu acho. Eu não achei que eu não tenho as provas mais, mas era algo do tipo. Aqui eu coloquei outra questão para a gente estar analisando também. Observe o experimento hipotético. Tem o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, eu dei a norepinefrina, mas antes de dar a nora, eu dei um beta-bloqueador de primeira geração. No grupo 2, eu dei só a nora. E a pergunta é, compare e justifique a diferença da resistência vascular periférica do grupo 1 para o grupo 2. E aí, Tessie, ela sempre gosta de comparar, você vai ter que comparar as resistências, mas você também vai ter que explicar o porquê de que está acontecendo. O que a gente tem que pensar? Esse grupo 1, eu dei primeiro para ele um beta-bloqueador de primeira geração. Então, o beta-bloqueador de primeira geração, que foi aquele que a gente comentou, ele bloqueia tanto o beta 1 quanto o beta 2. Beleza, então beta 1 e beta 2 estão bloqueados. E depois desse bloqueio, eu dei nora para ele. Quando eu dei a nora, vocês concordam comigo que ela não vai poder atuar nos receptores beta, porque eles vão estar bloqueados? Então, essa nora, ela vai ter que agir nos receptores apenas alfa 1 e alfa 2. Então, quando eu tenho essa nora agindo só no alfa 1, eu vou ter uma vasoconstrição muito intensa, então eu vou ter um aumento da resistência vascular muito intenso. Já o grupo 2, eu não tratei com beta-block, eu dei só a nora. Então, essa nora, ela pode agir em alfa 1, em alfa 2, em beta 1, em beta 2. Só que o que a gente tem que pensar aqui? Que o beta 2, ele faz uma vasodilatação, certo? Ele vai estar atuando tanto na musculatura lisa e ele vai fazer essa vasodilatação. Então, se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho um equilíbrio dessa resistência, porque ele vai estar atuando também no receptor beta. Então, o que ela queria aqui? Primeiro, vocês falassem qual resistência era maior, que no caso seria do grupo 1, e depois explicar o porquê, né? Que é o caso que eu expliquei, que o grupo 1 eu vou ter um aumento principalmente no alfa 1, no receptor alfa 1, já que os receptores beta vão estar bloqueados, então a vasoconstrição vai ser muito intensa, o aumento da resistência vai ser mais intenso, enquanto o grupo 2, essa nora vai estar agindo em todos os receptores. Então, não vai ficar concentrado só no receptor alfa 1, também vai atuar no beta. Deu para entender aqui? E era isso, gente. Deixa eu falar com vocês aqui, eu não pus muita questão nessa monitoria agora, porque a maioria das questões compara sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, não ia dar para a gente estar abordando tudo hoje, eu acho que ia ficar muito extenso também. Então, eu preferi pegar só as que focavam no sistema nervoso simpático. Mas na próxima a gente vai conseguir estar correlacionando os dois, vendo as interações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no privado ou no grupo, não tem problema.
E eu vou mandar uma listinha para vocês preencherem, porque eu preciso estar enviando isso no final da monitoria. Aí vocês, por favor, preencham lá, é só colocar o nome mesmo para falar que está presente. Tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? É isso então, gente. Muito obrigada. E aí a gente marca a próxima semana que vem, que a prova sua é dia 5, né? Aí a gente marca a próxima semana que vem, para não ficar tão em cima. Dia 3? Aí. É dia 3 a prova? Ah, tá, viu? Aí eu vou fazer uns exercícios, uma lista de exercícios também, e vou mandar para vocês no grupo antes da prova. Depois da próxima monitoria, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.